Bom, pessoal, estamos aqui na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, onde a gente vai falar nesse exato momento aí com o advogado Dr. Fabiano Melo, né, responsável aí pela defesa da senhora Anneli Carvalho, presa ontem aqui em nossa cidade, né, por envolvimento aí nas investigações da Operação Chama no Iker, né, considerada aí como sendo a mentora, né, a senhora, a pessoa que comandava aí o dinheiro relacionado ao tráfico de drogas dessa associação criminosa, né, referente ao tráfico de drogas e drogas sintéticas realizado pela Polícia Civil em 2019. Doutor Fabiano, o que o senhor pode nos dizer em relação às investigações e à prisão da cliente do senhor? Bom, vamos lá. O Tardelli, eu sempre falo, ela foi presa em casa. Ela estava em Araxá normalmente já há bastante tempo, onde o termo foragido é um termo, talvez seja um pouco forte, mas as pessoas talvez não saibam disso, que ela imagina que ela foi presa no Paraguai ou outro lugar. Não, ela foi presa em casa. Em relação à prisão dela, eu sempre defendi, sempre falo que é uma das coisas mais desnecessárias que eu já vi e uma das decisões mais aberrantes que eu já vi. E eu vou explicar por quê, porque muitas vezes as pessoas pensam, ele está falando isso porque ele é advogado dela, lógico, vai defender. Não, eu vou falar e vou explicar e vou fundamentar o porquê. São 4 premissas em relação à prisão dela. Por que é desnecessário? Por que é aberrante? Por que a prisão não se faz mais necessário? Primeiro motivo, a instrução foi encerrada. Aí vocês me perguntam, mas usa um português mais correto. Não tem mais audiência. Nós já tivemos audiência, as testemunhas já foram ouvidas, a defesa da Alaine foi aceita, as testemunhas dela foram ouvidas, mais de 10 testemunhas, salvo engano, no total do processo, mais de 20 testemunhas. Se encerrou a instrução. Ou seja, não há motivos para se prender ela, primeiramente, na primeira premissa, porque ela não tem motivos para atrapalhar a instrução processual, para tumultuar o processo, porque já não tem mais, já é sentença. Não existe mais a instrução do processo. Então ela vai atrapalhar em quê? Para que prendê-la? Instrução encerrada. Ela vai perseguir testemunha, vai atrás de testemunha? Não, já foram todas ouvidas. Primeiro motivo. Segundo motivo, primária. Não registra nenhum antecedente. Endereço conhecido. Ocupação lícita dela, ela tem quantas? Várias. 26 anos que ela é funcionária pública federal. Há 26 anos. Além de diversas outras profissões comprovadas no processo. Por que motivo se prender se ela tem endereço correto? Ela tem endereço certo. Jurada. Ela é jurada. Para ser jurada tem que ter idoneidade moral, conduta ilibada. Não pode ter registrar antecedentes. Ela é jurada na comarca. Ou seja, outro motivo. Vamos lá, terceira premissa. A pena dela, lavagem de dinheiro, doutor André, salvo engano, 3 a 10 mais ou menos, né? Lavagem de dinheiro 3 a 10. O juiz não pode, lá na lua, criar um código, tirar uma pena e criar uma pena alta para ela. A pena seria perto da mínima, 3 anos, ok? 3 anos seria o quê? Regime aberto. Você considera então que os 2 anos que ela ficou foragida cumpriria? Na verdade, não, o mandado de prisão expedido dela foi em fevereiro do ano passado. Se ela viesse a ser condenada pelo juiz, estou aqui exercendo uma futurologia, conhecendo o Código Penal, o Código de Processo Penal, a pena dela ficaria perto da mínima, 3 anos. Quiçá 4, semiaberto, que em Araxá é prestação de serviço à comunidade. Ou seja, ela presa hoje, a pena dela meio está mais grave que a fim. Ela jamais será presa em regime fechado se ela for condenada. Então ela está cumprindo uma pena fechada que ela jamais terá. Ou seja, o juiz não tem como ele criar, ele adivinhar, ele ter um código próprio, ele tem que seguir o que reza o Código Penal. Artigo 59, ele tem que verificar, ela é totalmente primária. Ou seja, a pena dela, o crime dela é lavagem de dinheiro. 3 anos. A acusação dela é que ela movimentava a parte financeira do filho. Simplesmente isso. É onde eu falo que eu conheço particularmente 15 anos de militância criminal. Tem muito assaltante, tem muito estuprador, tem muito homicida, acusado de homicídio, acusado de estupro, acusado de assalto, acusado de latrocínio, acusado de tráfico solto. E uma senhora acusada de lavagem de dinheiro. Associação também ao tráfico de drogas, o delegado afirmou para a gente na coletiva agora há pouco. Então o doutor delegado, com todo respeito, que sempre fez um belo trabalho na cidade, sempre prestou um belo trabalho na cidade, ele não leu a denúncia. A denúncia do Ministério Público é crime de lavagem de dinheiro. É a denúncia do Ministério Público. É apenas a lei da lavagem de dinheiro. Não existe a associação criminosa 288 do Código Penal. Não existe 288 do Código Penal no processo que ela foi presa. No processo em que foi expedida a prisão preventiva. Se existir outro inquérito, se existir outro mandado de prisão, se existir outro processo tramitando, eu desconheço. No processo que ela foi presa, é crime de lavagem de dinheiro, denunciado pelo Ministério Público, já instruído, já tivemos audiência, inclusive o delegado e os policiais foram ouvidos. Não existe associação criminosa
nesse processo. 288, Código Penal, isso não existe, ok? Talvez, doutor, essa questão do mandado de prisão é justamente porque ela ainda não teria sido julgada e condenada? Não, na verdade o mandado de prisão dela foi expedido em fevereiro, quando ainda era um inquérito policial. O mandado de prisão dela foi expedido após uma filmagem dela, uma reportagem que ela participou da TV Integração, explicando como é que se economizava dinheiro, não precisava, se alugava carro, eu não me recordo ao certo. A prisão preventiva dela é isso, né? Questão de viagem, né? A prisão dela preventiva foi expedida assim. Só que a defesa dela foi aceita, as testemunhas dela foram aceitas, ela só não foi ouvida. Ela não foi ouvida. Ela tinha um atestado de Covid no dia da audiência, que ela pediu audiência presencial, foi negado pelo juiz, nós inclusive já recorremos disso. Ela não foi ouvida, mas as testemunhas dela foram ouvidas, a defesa dela foi aceita, a sentença dela vai sair agora. É onde eu falo, se o juiz fosse basear no crime e na pena, há uma questão também, o princípio da contemporaneidade. Lá atrás, quando ela foi presa, não tinha audiência, testemunhas não foram ouvidas. Ou seja, teria motivos para se prender? Talvez. Medo dela atrapalhar o processo, atrapalhar o inquérito. Hoje não, já não tem mais, o processo está para sentença. O juiz poderia muito bem aplicar as medidas cautelares do Código Penal. O que é isso? Coloca ela em recolhimento domiciliar, saindo para trabalhar. As contas dela estão bloqueadas. Se o crime dela as pessoas às vezes pensam lavar dinheiro, você coloca aquele dinheiro roxo debaixo do tanque e lava ele. Não, lavar de dinheiro, ela pegou o dinheiro, ela ajudou o filho a ocultar talvez um crime anterior, um crime pretérito. Então é movimentação financeira. Proíbe ela de movimentar financeiramente. Tem passaporte, recolhe o passaporte, aplica medida cautelar. Deixa ela sair só para trabalhar, evita ela de usar rede social, proíbe ela de usar rede social. São medidas. Prisão é exceção, prisão não é regra. E tem outro fato, eu falo assim, a prisão dela é tão desnecessária que a gente está mantendo ela lá. Nós vamos manter ela lá, se ela ficar lá quanto tempo for, pagando 2 mil por mês, que um preço é mais caro do que um aluno sair para a escola. A gente sabe que o preço custa muito mais, sendo que aqui fora ela poderia ser aplicada medida cautelar para ela. Ela estaria trabalhando, rendendo frutos, girando lucro, pagando imposto, e em casa, proibida de e-mail, proibida de movimentação financeira, proibida de sair do país, proibida de se ausentar da cidade. Eu acho que são medidas menos gravosas, são muito mais adequadas e suficientes para o caso. Doutor, digamos, no meu leigo, né, no assunto, né, o senhor aí mais de 20 anos, vamos colocar 20, né, um pouquinho, né, mais de 15 anos de profissão, mas na minha ignorância talvez nesse período do meu mandado de prisão aberto, a defesa não poderia ter entrado com mandado de segurança, com habeas corpus, tendo em vista que a audiência já teria acontecido, todo o processo já desenrolado e aguardando apenas a sentença do juiz para o julgamento? Na verdade, nós impetramos habeas corpus anteriores à audiência. Todos os habeas corpus foram negados. Todos os habeas corpus, mas assim, interessante esse habeas corpus. Eles são negados, e com todo respeito, a maioria é Ctrl-C, Ctrl-V, a maioria é copia e cola, porque se você for ler lá, eles falam em organização criminosa. Eles falam em organização criminosa, em associação criminosa, perdão, em organização criminosa. Que era um dos primeiros indiciamentos, né? Investigação, que era o indiciamento. Mas a denúncia, aí você manda denúncia para eles, dizendo é só lavagem de dinheiro. Né? Com os aumentos de pena, sim, com a investigação de organização criminosa, sim, mas o crime ali é lavagem de dinheiro. E eles não leem isso, parece que eles não observam. Aí eles pegam a primeira pessoa presa, que é o investigado principal, que é o filho dela, associam o nome dele ao nome dela ao do filho e mantém a prisão. Assim, habeas corpus, gente, fica até difícil falar, né, André? Mas muitos são copia e cola, muitos às vezes nem lê, você muitas vezes não vê nem o que acontece lá. Infelizmente, essa é a realidade. O Quaresma, que é um dos grandes advogados, fala que é moeda na sorte. Você joga na sorte e reza para cair na câmara boa. É sempre assim. Então, assim, agora sim há a possibilidade, ela tem audiência de custódia. A audiência de custódia, a gente vai poder expor tudo isso aqui. Será realizada hoje? Será possivelmente realizada hoje, a audiência de custódia dela. E a gente vai poder expor todos esses fatos que eu falei aqui. Eu tenho certeza que o juiz, que é extremamente ponderado, extremamente positivista, respeita a lei, respeita a jurisprudência, vai entender que há essa contemporaneidade, que lá atrás seria necessária a prisão e hoje não. Talvez conceder converter em prisão domiciliar, em medida cautelar. Se não, aí sim a gente impetra habeas corpus. Por quê? Agora a situação mudou, agora ela está presa e recolhida no presídio. Já finalizando com o senhor então, doutor, quais os passos agora da defesa em relação a esse crime tão complexo, tendo em vista que o próprio delegado, agora há pouco em entrevista coletiva, nos disse que as investigações tomaram rumos a nível nacional, de Polícia Federal e até mesmo de Interpol, que é um tráfico internacional, quando começou toda a situação, né, e elementos probatórios
probatórios aí que comprovam a senhora, né, na participação da organização criminosa. Quais serão os passos agora da defesa? Vamos lá. Eu acompanhei essa investigação desde o nascituro, desde a concepção. Quando começou, né, nós estávamos aqui na delegacia trabalhando. Foi uma investigação grande de droga sintética, tráfico de droga sintética, por aí. Muitas pessoas presas, a maioria solta. Muitas pessoas presas, a maioria soltas, poucos condenados. Isso é fato. Aí com isso vieram outros inquéritos, outras investigações. As que eu conheço, há um processo de associação criminosa com 16 réus. A senhora Alaine acusada não está nesse processo. Há um processo já com denúncia do Ministério Público na primeira vara criminal do Dr. Renato Zupo por associação criminosa por conta desse suposto tráfico. A senhora Alaine não está. Houve um outro que foi extinto e os que foram condenados, a senhora Alaine também não tem esse envolvimento, porque ela não tem envolvimento com a questão do tráfico de drogas. Nenhum. Isso aí é surreal se alguém falar que ela tem envolvimento com... Ela só era sabedora das práticas do filho. A questão era lavagem de dinheiro, era emprestar, assinar um cheque para o filho, era pagar uma conta para o filho. Essa é a questão. Se tem mais investigação, alguma coisa contra ela, tudo bem, que venha. Mas na audiência isso ficou extremamente claro. Inclusive, na audiência, testemunhas foram ouvidas, policiais foram ouvidos, as provas foram apresentadas e nós separamos ali o joio do trigo. É onde eu espero que o juiz positivista e ponderado analise a situação dela hoje, daquela prisão que foi expedida em fevereiro, 2 de fevereiro de 2000. Inclusive, eu estava na delegacia nesse dia, 2 de fevereiro, se eu não me engano, do ano passado, ou 5 de fevereiro, não me recordo. E hoje, um ano depois, com o processo pronto para sentença, se há necessidade de se mantê-lo ou não recolhido em cárcere. Doutor, por que então dela ficar esse tempo todo foragida, tido como foragida, né, na situação, sabedora de todo esse conhecimento, de não ter culpabilidade e tudo mais na situação? Ela sabia das ações aí do filho, das práticas que o filho cometia? Nenhuma. Da prática do filho, nenhuma. Isso aí, ela declarou isso, inclusive, em cartas juntadas ao processo. A questão de se foragir, Tardelli, há o direito de não se autoincriminar. Você não é obrigado a se apresentar. Artigo 8º do Pacto de São José de Costa Rica. Você não é obrigado a se apresentar, você não é obrigado eu quero acompanhar, eu quero meu processo, mas eu não vou acompanhar, eu não vou me apresentar. Tardelli, eu não julgo, eu não aponto o dedo. Por quê? Eu falo que assim, muitas vezes a gente aponta o dedo para aquela pessoa e amanhã a gente está no lugar daquela pessoa. Muitas vezes eu julgo o ser humano A e depois eu estou no lugar do ser humano A. Então eu não julgo nenhum ser humano. Eu não aponto o dedo. Se não quis se apresentar, foi critério dela. Foi ela que não quis se apresentar. Se bem que, eu falo foragido, doutor Vinícius, como é que o senhor está? Tá tudo bem, né? Se bem que foragido, indo em casa, vindo ao Cefete, escondido, eu não considero foragido, mas tudo bem. Mas tem um celular aqui, tem os prints, te encaminho todas as conversas, o dia que você quiser, para você verificar a questão da combinação da apresentação dela, que já estava em vias. Mando todos os prints, você veja lá e depois você me fala. Só finalizando então, os próximos passos agora da defesa, quais são? Bom, audiência de custódia, que é obrigatório, pós-audiência de custódia, habeas corpus, e a sentença. A sentença está para sair, as alegações finais já estão apresentadas, os advogados já estão intimados a apresentar alegações finais. Creio eu que uma sentença que em 20 a 40 dias no máximo aí deve sair. Ela alega totalmente desconhecedora de todos os fatos, impetrado a ela aí pela Polícia Civil. São 7 réus, se eu não me engano, 7 réus, né? Todos os réus se declararam inocentes. Todos os réus no processo declararam inocentes. Não houve nenhuma confissão de crime de nenhum dos 7 réus envolvidos nesse processo de lavagem de dinheiro. Nenhum dos 7 réus confessaram. Então tá aí, falamos com o advogado, doutor Fabiano Melo, né? Doutor Vinícius está aqui atrás da gente aqui, então falamos com o advogado doutor Fabiano Melo, né, advogado de defesa aí da senhora Alaine, né, Carvalho, presa ontem pela Polícia Civil, envolvida na operação Chama no Wicker de 2019. Aquela operação que a gente acompanhou na época, várias prisões, drogas sintéticas e tudo mais. Ela que foi apontada pela Polícia Civil aí pela questão aí de associação ao tráfico de drogas, segundo o delegado Dr. Vinícius Ramalho Lima, e também a questão da lavagem de dinheiro. A gente está, né, reportando o que nos é falado e o que não é dito aí em relação ao inquérito policial. Agora cabe aí, né, a defesa, juntamente aí com o Poder Judiciário, os trabalhos aí da questão do julgamento dessa senhora, bem como também dos demais envolvidos nesse crime. A qualquer momento eu volto de qualquer ponto da cidade de Araxá, ou até mesmo da região, com mais informações para vocês. Repórter William Tardelli para a Rádio Cidade de Araxá, bem como também o site William Tardelli.